Boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui para concluir essa grande aventura que foi para mim. Discorrer com vocês aqui a respeito do Dr. Fausto do Thomas Mann. Eu considero que essa jornada foi feliz, apesar dos inúmeros problemas técnicos que tivemos, e para piorar as coisas, hoje o meu vizinho resolveu dar uma festa de Natal aqui, e eu nem sei se a gente vai ter condições de ir até o final, mas enquanto não tiver música, pelo menos música alta, creio que a gente pode continuar. Eu quero começar hoje dizendo que eu mandei para vocês a resenha do Daniel Pisa e depois um comentário meu. Eu fiz um comentário basicamente destinado a vocês, mas como ficou bom, eu resolvi dar publicidade para ele. Espero que vocês tenham notado que eram pontos que nós já havíamos abordado aqui. Na aula de hoje, eu quero começar com uma questão levantada pela Celina Vieira. Ela perguntou para mim qual a relação entre a tese da predestinação, que foi a inovação de Calvino, e o totalitarismo. Esse tema é muito relevante porque a predestinação é uma tese que foi tomada, eu não sei se conscientemente ou não, dos mouros, dos muçulmanos. Aqueles que cursaram comigo o curso do Dom Quixote, alguns alunos, tanto de São Paulo como do Rio, estão conosco aqui, sabem que o Renascimento e a Reforma foram momentos de forte penetração da espiritualidade, entre aspas, aí, moura, no Ocidente. O próprio Estado Nacional, criado no Renascimento, já é uma expressão da mourificação do cristianismo. Eu não vou me alongar muito nisso porque precisaria dar uma demonstração, e sem ter a leitura do Dom Quixote é difícil argumentar. Mas o ponto é que a tese da predestinação é de fato a raiz do totalitarismo, por dois motivos principais. Primeiro, a predestinação tira dos ombros da pessoa, não digo indivíduo, não gosto da palavra, da pessoa humana, a responsabilidade moral sobre seus atos. Porque se tudo está escrito, se tudo é maktub, então qualquer coisa que o sujeito faça pode ser debitado à divindade ou a raízes metafísicas. Então nós temos esse primeiro ponto. O segundo ponto é que o governante o é, digamos assim, por uma delegação do além. E qualquer decisão que esse governante tome é legítima e deve ser obedecida cegamente. Basta ver o que a gente tem visto na imprensa. Ainda ontem, hoje, nós tivemos uma sucessão de atentados no Iraque que matou uma porção de pessoas. Então essas coisas têm muito sentido dentro de uma ordem que ensina a predestinação. Porque tanto para o mandante do ataque como para o suicida que perpetra o ataque, as coisas estão de acordo com a ordem natural. O mundo cristão, o mundo judaico-cristão é radicalmente oposto a essa tese da predestinação, porque ela dá responsabilidade moral à pessoa. Essa responsabilidade moral é a sua razão de existência, para isso que Deus nos criou. Então, a reflexão moral, ela é o balizamento da tomada de decisão no mundo. E ele não pode acusar Deus de ter tomado as decisões por si próprio. E essas decisões têm que estar de acordo com a vontade divina, pré-conhecida
na Bíblia. Então a gente tem aí duas formas radicalmente opostas de se portar no mundo. A vida, para o cristão, é um valor em si, inquestionável, que só pode ser posto em risco para a proteção da família ou da pátria. Ponto. Ou da própria pessoa, claro. Fora disso, ela é um bem que tem que ser preservado a qualquer custo, porque é um dom de Deus. É precisamente o oposto da tese da predestinação, porque o indivíduo é tomado como coisa, como mônada, como um elemento de uma coletividade sem rumo. E melhor ainda, de uma coletividade sem rumo conhecido, mas que tem um rumo pré-estabelecido, e qualquer coisa que se faça, inclusive o suicídio para perpetrar o homicídio, passa a ter um respaldo moral, porque supostamente estaria de acordo com o que está escrito. Então a gente não pode perder de vista esse elemento metafísico que baliza o totalitarismo. E a gente não pode esquecer que essa fusão entre a religião e o Estado é tipicamente muçulmana. O cristianismo é que vai quebrar isso. O coroamento de Constantino é que dá esse símbolo de separação entre o poder de Estado e o poder sacerdotal, entre a igreja e o Estado. E depois vai ser retomado com o autocoroamento de Napoleão no Ocidente. Mas eu não quero me alongar sobre isso, porque não é objeto da nossa discussão aqui. O que é fundamental é perceber que é umbilicalmente ligado o totalitarismo com a predestinação. Muito bem. Hoje nós vamos pincelar aqui os pontos fundamentais do surgimento da figura de Mefistófeles no romance. Ele aparece com várias nuances em diversos momentos. Por exemplo, quando ele está na pele do Kumpf. O Kumpf, o próprio Thomas Mann lá na Gênese do Dr. Fausto vai dizer que ele foi modelado em Lutero. E essa declaração do Thomas Mann é muito interessante porque não só ele diz que o modelou, mas a gente sabe que para o Thomas Mann as lendas em torno de Lutero, remetendo a seu contato com o diabo, eram levadas a sério. Para Thomas Mann, isso é um fato histórico que deve ser considerado. Então, só que aí a gente vai numa espécie de gradação. Logo em seguida aparece o também teólogo Schleppfuss. Esse já é chapadamente Mefistófeles, porque é o coxo. Schleppfuss traduzido é coxo. E o seu discurso moral a respeito da teologia moral do bem e do mal é o discurso mefistofélico integral. Um dos pontos geniais do livro é precisamente essa discussão. Então a gente tem que entender esse aparecimento do Schleppfuss como já o anúncio do pacto fáustico. A gente vê que na biografia do Nietzsche Leverkusen, a gente vai ter esse monitoramento da existência, da formação e das escolhas que o personagem vai fazer. E o Schleppfuss é muito importante porque vai lhe dar a formação teológica. Ele diz que é equivalente à formação de música, à formação matemática. E o paralelo com o próprio Nietzsche é muito interessante aí. Depois a gente tem o carregador que o leva até Esmeralda. O próprio carregador, a gente vê o sorriso, os trejeitos, é uma encarnação do Mefistófeles. E aí tem a figura feminina de Esmeralda, que depois, na confissão final do Adrian Leverkusen, ela vai ganhar um relevo muito grande. A gente vai ficar sabendo que ele teve grandes intercursos, grandes prolongados, repetidos intercursos sexuais com a figura, não se sabe bem se física ou se por imaginação, mas o fato é que a vida sexual do Adrian Leverkusen com a exclusiva Esmeralda, ela é
intensa. E é por esse intercurso que ele assina o seu pacto fáustico pela primeira vez. Quando Mefistófeles vai aparecer pessoalmente para entabular o diálogo narrado em carta pelo Hadrian, ele vai dizer que aquela reunião é apenas de confirmação, mas que o pacto já estava feito e assinado. E aí a gente tem duas coisas importantes a comentar. Primeiro, a presença da figura feminina. É uma espécie de Lilith. E depois ele vai associá-la ao personagem do Andersen, a Pequena Sereia. Todo mundo conhece a história da Pequena Sereia, que ficou famosíssima pelo desenho do Walt Disney. Então a gente tem que entender que a Pequena Sereia, de algum modo, também repete aqueles seres das profundezas aquáticas que a gente viu no capítulo 27. E ela é uma forma primitiva que se faz humana. Perde a sua cauda de peixes. Essa questão da cauda mostra o quanto essa figura feminina está enraizada nas profundezas. E a gente viu, pela análise que a gente fez do lago e das ideias do Jung, que essa ideia da profundeza é uma coisa muito interessante. É a própria raiz do mal, né? Mas aí o que importa é que essa figura feminina é uma espécie de duplo do Mefistófeles. É o seu agente, é uma Lilith, vamos dizer assim, que carrega a missão de inocular no Hadrian os bichinhos que irão conduzi-lo à genialidade e à própria loucura. Eu penso que o Thomas Mann aqui ele conseguiu, nessa descrição, um grande símbolo totalizador para a experiência da primeira metade do século XX. Não é? Essa manifestação, essa invasão do mal que se dá também no plano pessoal das pessoas que tinham a responsabilidade de fazer a condução, vamos dizer assim, das ideias e a condução das ações políticas naquele período. E todo o gancho se dá nessa evolução a partir da Reforma, a partir, na verdade, do Renascimento, desde antes da Reforma e do que foi depois conhecido por esteticismo alemão, que é essa visão racista, essa visão que no fundo retrata um enorme complexo de inferioridade, mas que aparece como um complexo de superioridade e que no Fausto do Goethe vai ter, digamos assim, o triunfo poético, especialmente no trecho em que o Goethe vai narrar o intercurso entre Helena de Troia e o próprio Fausto. Aquele momento ali, o Goethe vai nos contar que, do ponto de vista dos alemães, os eleitos, né, dos novos tempos, os eleitos de Mefistófeles, a ponte se faz diretamente com a antiguidade clássica, como se Roma e o cristianismo jamais tivessem existido. E isso que eu estou dizendo para vocês não é uma mera descrição do romance. Outro dia eu tive um debate com alguns intelectuais e quando eu disse isso foi um furor. Ele falou, de fato, eles disseram para mim, gente da história, da política, da ciência política, né? Disseram para mim, mas o cristianismo não é importante, o germanismo é importante, os grandes filósofos são alemães, aí começou. E eu percebi a loucura que permanece, pelo menos na classe letrada brasileira, que acredita nessa piada que foi inventada por Goethe e que virou uma tradição, uma falsa tradição que redundou nesse monstro moral que provocou as grandes guerras da primeira metade do século XX. Esse mesmo caldo de cultura que a gente viu no romance está presente aqui conosco, nesse momento, no Brasil. E esse é um dos grandes perigos que a gente corre. Muito bem. Qual foi o preço que Mefistófeles cobrou pelo pacto, do ponto de vista de Hadrian Leverkusen?
Duas coisas ele cobrou. Primeiro, ele impediu qualquer tentativa de voltar atrás, a coisa traduzida pela morte ou pela prisão dos médicos que ele procurou. Quer dizer, cada médico que ele procurou foi vítima de uma tragédia provocada por Mefistófeles, justamente para que a ação curadora não pudesse prosperar. Então ele atravessou a ponte e explodiu. Não havia como refazer o pacto. E a segunda coisa muito, muito importante é estar a expressão da proibição de amar. Essa expressão, ela é tudo. Ela é a mensagem sublime do Thomas Mann. É isso que ele viu. E o que é que ele quer dizer com a proibição de amar? Parece uma coisa soft, mas não é uma coisa soft. A proibição de amar, meus amigos, é precisamente a proibição de praticar os valores cristãos. A religião do amor é o cristianismo. E quando você está proibido de amar, você cai no contrário do que os cristãos pregam e praticam, vamos dizer assim. Praticam a paz, o amor, né? E por aí vai. Então, o ato, por exemplo, de matança sistemática, de limpeza étnica, etc., a gente pode dizer que foram a expressão dessa proibição de amar. Isso é seríssimo, porque quando se está proibido de amar, praticamente há um comando para se odiar. E pior, há um comando para ser indiferente com o próximo. A marca registrada do Adler Leverkusen é menos o ódio, mais a indiferença. Ele era frio. Não é? E todos aqueles que ele ousou amar, nós temos a tragédia do Nepo, a gente tem a tragédia do Rudolf Schwedfeger, foi a tragédia imediata. Qual foi o crime, entre aspas, do Rudi? Foi tuteá-lo. E aqui eu quero sublinhar com vocês essa expressão tutear, porque na Alemanha daquela época aconteceu uma coisa similar ao que está acontecendo no Brasil de hoje. A segunda pessoa do singular foi abandonada. Então essa expressão tutear dava o grau de intimidade. Só se deixava permitir alguém tutear se ele ultrapassasse o limite da formalidade. A gente, no português do Brasil de hoje, isso não existe mais, porque uma das características do descenso moral coletivo está na prostituição da linguagem. O Robert Musil, o outro romancista muito bom dessa época, austríaco, fala muito sobre esse assunto. O Erich Froegel analisa o fenômeno. Então, esse empobrecimento da língua alemã, na época dessa loucura toda, foi uma tônica. E o paralelo conosco se impõe. Então, é importante a gente sublinhar que com o Rudi ousou tuteá-lo. E quando ele aceita o tuteamento, ele está condenado à morte. E morre de uma maneira bastante trágica. A gente vê como é que foi narrado lá. Eu espero que quem não leu, basicamente é o seguinte. Tem duas mulheres na história, as irmãs Rode, e uma delas se casa por interesse com um tal de Insistores, e essa mulher se apaixona pelo Rudi e se torna-se amante dele. E depois aparece uma terceira personagem feminina que, no enredo romanesco, o próprio Adler gostaria de casar com ela, mas foi tudo uma armadilha para que a Inês Insistores, ex-Rode, fosse assassinar o amante por ciúme. Tudo maquinado para que isso acontecesse. É claro que aí você tem a maestria romanesca do Thomas Mann. Mas o que é importante é o seguinte: não se pode se aproximar amorosamente, mesmo que seja um amor de amigo, do homem tomado por Mefistófeles, sem sofrer as consequências trágicas. O mesmo se dá com o garoto que é sobrinho dele, que no final ele narra como se fosse um filho dele, e que adoece de uma maneira trágica de meningite e morre de maneira sumária, rápida. Não, quer dizer, qualquer fagulha de amor
era também uma fagulha de tragédia. Então, o que nós podemos sublinhar aqui é que as manifestações de Mefistófeles, elas são graduais. A técnica narrativa que ele usa, ela começa cercando com personagens mais distantes